Olha, deixa eu entrar aqui num assunto que é um assunto que a gente precisa de um especialista para nos explicar. O jornal Globo trouxe a matéria hoje, eu até vou citar o nome do repórter aqui para dar o crédito da matéria, mas a explicação é a seguinte: o Cleiton, atacante, pertence ao Atlético Mineiro, certo? Começou o ano e o Campeonato Brasileiro emprestado ao Bahia. Nesse Campeonato Brasileiro, ele esteve 10 vezes no banco de reservas no Bahia. Entrou em campo uma vez só. No dia 28 de julho, contra a Chapecoense, na Arena Condá, jogou 16 minutos. No início de agosto, o Cleiton saiu do Bahia e foi devolvido para o Atlético Mineiro. Ficou no banco de reservas 2 vezes pelo Atlético Mineiro. No dia 17 de agosto, ele assinou a súmula com a camisa 95, na derrota de 1-0 para o Atlético Paranaense, mas não jogou. Ele ficou só no banco de reservas. E uma semana depois, ficou de novo no banco de reservas contra o próprio Bahia. Nos 2 jogos, bem explicado, ele não entrou em campo e não levou cartões. No fim de agosto, o Atlético Mineiro emprestou o Cleiton de novo para o Vasco. Então, o segundo empréstimo. E pelo Vasco, o Cleiton jogou contra o Bahia de novo, no dia 7 de setembro, em São Januário, com a camisa número 20. Ele entrou no lugar do Ribamar, no segundo tempo. Ou seja, explicando para você, no mesmo... É confuso, eu sei. No mesmo campeonato, o Cleiton vestiu 3 camisas diferentes, mas só jogou com 2 delas. Então ele só jogou pelo Bahia e pelo Vasco. Ele não jogou pelo Atlético Mineiro, né? Ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro para o Bahia e emprestado para o Atlético Mineiro para o Vasco. Mas esteve no banco de reservas, do Atlético Mineiro. Assinou súmula como jogador reserva, o que poderia configurar uma irregularidade. E é por isso que nós vamos colocar aqui o Eduardo Carleso, que é advogado, especialista em direito esportivo. Porque é claro, Carleso, o Carleso que é nosso sócio aqui no Seleção, e é claro, Carleso, como o André Rizek costuma dizer, o André Rizek que não sabe nada sobre nada, o André Rizek tem uma frase que é muito boa, que ele diz o seguinte: jornalista não sabe nada, mas procura saber sobre tudo. Então, o papel do jornalista é colocar o cara que é o especialista para explicar pra gente, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Porque tá todo mundo olhando agora, o pessoal lá que tá correndo o risco de rebaixamento, como já existe precedentes na história do futebol brasileiro de viradas de mesa, tá todo mundo procurando uma brecha aí para tentar ficar na primeira divisão, embora, é bom que se diga, não existe a denúncia. Explica pra gente direito essa história, Carleso. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Sereto, aos amigos da mesa. Bom, toda essa polêmica, ela reside numa potencial infração a 2 regras. A primeira foi mais ou menos já colocada por você, que seria o fato de que, segundo as regras da FIFA, que depois foram copiadas pela própria CBF, um jogador poderia atuar, poderia ser registrado por 3 clubes durante uma temporada esportiva, porém atuar apenas por 2. A CBF, digamos, aprimorou um pouco mais essa informação e tirou disso os estaduais e Copa do Brasil, deixando então essa restrição durante as competições nacionais organizadas pela CBF. Então, isso é um aspecto hoje que está determinado e explícito no Regulamento Nacional de Transferência de Jogadores da CBF, que fixa essa limitação. Portanto, assim que começa o campeonato nacional, ou a primeira competição nacional, vai ser aplicado essa restrição de ser registrado por, no máximo, 3 e atuar por 2. O que nós temos aqui, no caso, como até tu já trouxe os antecedentes, é que o atleta, muito embora tenha sido registrado por 3 clubes, ele atuou apenas por 2 clubes. E o que significa esse atuar? Atuar, pelo próprio regulamento da CBF, significa entrar em campo.
Como o atleta não entrou em campo pelo Atlético Mineiro, tendo entrado em campo apenas pelo Vasco e pelo Bahia, no meu entendimento, não haveria infração a essa regra. E, além disso, um outro artigo também que vai ser muito importante para o julgamento dessa questão, se eventualmente chegar ao STJD, está também no Regulamento Nacional de Transferência de Jogadores, que diz que um retorno de empréstimo para efeitos dessa limitação de clubes, de clubes durante a temporada, não é considerado como transferência. E o que nós tivemos aí foi que o atleta, então, retornou de um empréstimo. Retornou do empréstimo, então, do Bahia ao Atlético Mineiro. Portanto, no meu ponto de vista, me parece que o Vasco tem bons argumentos para se defender dessa infração, potencial infração, digamos assim. O segundo aspecto, que eu acho que pode gerar um pouco mais e vai gerar um pouco mais de debate, é o fato de que o regulamento específico da competição, ou seja, o regulamento da Série A, também possui uma limitação. Um atleta ele só pode se transferir de um clube da Série A para outro da Série A apenas uma vez e desde que tenha jogado no máximo 6 partidas. Então, existem duas limitações, 6 partidas e apenas uma vez. No quesito partidas, está tudo ok, porque o atleta em campo não atuou 6 quando ele chegou ao Vasco. Porém, quando ele chegou ao Vasco, o Vasco já era o 3º clube dele durante a competição. Então, penso que vai haver aí algum debate nesse assunto e algum debate se aquela regra que eu falei antes, que ela traz uma exceção de que o retorno de empréstimo não se computa entre os 3 clubes que o atleta foi registrado, se essa regra vai se aplicar aqui também. Nós falamos de regulamentos diferentes e essa exceção que eu trouxe aqui, ela é específica para aquele caso. Aí teremos que, provavelmente, discutir se ela vai se aplicar aqui também. Bom, eu acho que está bem explicado. Só para registrar que a reportagem hoje no Globo, que é muito detalhada, é do Igor Siqueira, e a pauta eu acho que é pertinente, porque por motivos óbvios, né? Primeiro que houve já precedentes no Campeonato Brasileiro, explicados aí pelo Carleso, com as diferenças, com as semelhanças e diferenças cabíveis no caso. Tem o caso do Everton com o H, né, com o Everton da Portuguesa, que deu aquele rebuliço e causou toda a confusão. E segundo, porque está chegando no final do Campeonato Brasileiro. Né? Todo mundo quer. E tem grandes possibilidades de clubes grandes serem rebaixados. Agora, o Campelo, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, ele foi perguntado sobre isso. E a gente vai mostrar o que ele disse. Olha só. Do ponto de vista jurídico, nós não temos a menor dúvida de que não existe qualquer irregularidade. Isso me parece muito mais uma tentativa de virada de mesa de quem corre o risco de cair. E virada de mesa é algo que não cabe mais nos dias de hoje, além do que o Vasco não é a Portuguesa. Além do que o Vasco não é a Portuguesa. Como bem explicou o Carleso, na interpretação de alguns, o Cleiton estaria irregular por ter sido escalado ou relacionado por 3 clubes diferentes no Campeonato Brasileiro. E segundo o regulamento, um atleta poderá, após o início do campeonato, se transferir para outro clube da Série A, desde que tenha atuado por um máximo de 6 partidas pelo clube de origem, sendo permitido que cada atleta mude de clube apenas uma vez. Acontece que ele só jogou por 2 clubes diferentes, ficando no banco pelo Atlético Mineiro. Então, na tua interpretação, é isso, Carleso, para fechar, o Vasco não sofre nenhum risco. É bom que se diga que não houve nenhuma denúncia também, não é isso, né, Carleso? Vamos pela ordem. Não digo que não sofre nenhum risco, porque potencialmente seriam 2 os artigos que poderiam levar o Vasco a ser processado perante a Justiça Esportiva. Um deles, que é que são 2 artigos de regulamentos diferentes e com um contexto razoavelmente diferente, digamos assim. Um deles é o fato de que, durante a temporada esportiva, né, e isso é tratado pelo Regulamento Geral de Competições e pelo Regulamento de Transferência de Jogadores, durante a temporada, durante o ano, janeiro, dezembro, o jogador poderia estar registrado por 3 e jogar por 2.
Isso é uma questão que, a meu ponto de vista, há bons argumentos para o Vasco se defender. A outra eventual infração, vai para outro regulamento, vai para o regulamento de competições, o artigo 11, esse que você acabou de ler. No regulamento de competições, não existe nenhuma, digamos, exceção, não existe nenhuma explicação, eventualmente, se, por exemplo, o retorno de empréstimo também aqui não vai ser considerado como mudança de clube. No primeiro caso que eu falei, esse entendimento ele é óbvio e direto, porque o próprio artigo que fala que o retorno de empréstimo não é considerado transferência, ele remete à não aplicação daquele dos três clubes, dois clubes em que atuou. Agora, nesse aqui, não há nenhuma remissão a nada. O artigo está lá específico, artigo 11, com uma interpretação que é bastante literal. Quando você interpreta esse artigo e o lê de forma objetiva e literal, ele dá a entender que poderia haver uma irregularidade. Portanto, tem aí, eu entendo que vai haver algum debate sobre a aplicação desse artigo 11 do regulamento específico da competição. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, faça. Só para esclarecer essas coisas que o doutor está explicando aqui muito bem. Mas simplificar. Constou no súmulo e não entrou no campo. 100% não consta como atuação? Está na súmula, não entrou em campo, não consta como atuação, porque tem um artigo específico do regulamento da CBF que diz isso, que declara. Atuou pelo Atlético. Assinou a súmula. Não atuou pelo Atlético, não atuou. Não atuou pelo Atlético. Aí podemos entrar nisso que depois o doutor cumpriu esse regulamento de que pode ser 2 vezes emprestado ao ano, que foi emprestado no início do ano para o Bahia. Esse vai ser o debate. Então, isso não é debate. Pode, isso cumpriu, pode. Isso. Não atuou pelo 3 times, não atuou. Então, quando entrou no súmula, não consta como atuação. Retorno, que pode ser discutido, que o doutor está falando aqui, retorno ao empréstimo não é transferência. Se acabou o empréstimo, voltou para casa, do origem. Não seria uma nova transferência. Não é uma nova transferência. Sim. Foi cedido uma vez, ele não atuou, ele só atuou 2 clubes na mesma competição, porque não atuou. Tá perfeito. Então, na minha interpretação, na minha também tranquilo. não, mas advogados... Nós somos advogados. Advogados e advogados têm várias interpretações, dependendo do caso, nós sabemos isso, né? Várias brechas. Nós sabemos, a lei está aí, a lei existe para ser interpretada. Agora, Carles, para fechar com você, qual seria a punição? Qual seria uma possível punição na questão de pontuação? Porque é o que interessa, né? Na questão, porque olha só a classificação, vamos mostrar para o lado de baixo da classificação? Do lado de baixo não, porque o Vasco está do lado de cima. O Vasco está na segunda página, né? Cadê a classificação? Onde está a classificação? A classificação está aí. Goiás, tal, não sei o quê. Mas onde é que está o Vasco? Primeira página. O Vasco está na primeira página. Então, Você não sabe onde está o Vasco? O Vasco tem 44 pontos. 44 pontos. Qual seria a punição em relação à pontuação do Vasco se o Vasco fosse primeiro acusado, depois julgado e considerado culpado, Carleso? Aplicação do artigo 214 do CBJD, que prevê a perda dos pontos da partida em que o atleta foi escalado de maneira irregular. Então seriam 9 pontos? Seriam 9? Ah, não, fora... Então, nesse caso, pode até perder pontos que não aconteceria nada, não é isso? Quantos jogos ele teria jogado de maneira irregular? Essa é a questão. Quantos jogos ele teria jogado de maneira irregular? Aí nós temos que descobrir. Pois é. Aí nós temos que descobrir. Mas aí deixa para pensar depois, porque é o seguinte, tem que ver primeiro se vai ter a denúncia, se não vai ter a denúncia, né? A denúncia, isso vai ter. Isso é o que interessa, mas a gente já esclareceu e acho que a pauta se faz muito pertinente. Muito obrigado, Carleso, está bem explicado e se tiver boi na linha, a gente bota você de novo na história, tá bom? Valeu, seria sempre um prazer estar aí. Um abraço. Muito obrigado. É isso. Agora, a gente quer... Vocês acham que vai dar boi na linha? Não vai dar boi na linha? Não vai dar boi na linha. Não vai dar confusão. Não vai dar confusão. Acho que está bem esclarecido. Como o Carleso falou, tem argumentos. Confuso. E a entrevista do presidente, né, é bem tranquila, né? Assim, ele está bem seguro de que
Realmente não pode acontecer. E aí a questão é, quem vai denunciar? vai fazer a denúncia? Não, mas aí a denúncia... Mas aí... Os interessados não faltam. Então, o resultado que ele, por exemplo, ele entrou no campo. Mas esses pontos tirados independente do resultado? Porque entrou no campo, mas o Vasco perdeu, não somos pontos. Vai tirar mesmo assim 3 pontos? Não sei. Boa pergunta. Não sei. Não, perde os pontos dos jogos. Dos jogos. Se ele perdeu, fica 0. Por isso que eu estou perguntando, porque os jogos que ele entrou, só um jogo o Vasco ganhou com ele quando ele entrou no campo. Perde esses. E 2 empatou. Segundo o Carleso, retiraria perde os pontos. Perde o ponto, Mas é melhor a gente não especular em cima. Exatamente, Então, principalmente porque eu acho que não teve nenhuma 5. irregularidade, na minha opinião. Exato.